Excelente a todos. Como a gente já viu na apresentação do tabernáculo, aqui a Luciana falou um pouco, então, a arca é uma representatividade da presença de Deus, da glória de Deus. Então, como o Daniel falou, antes de tudo, Deus criou esse meio para conseguir interagir com o povo de Deus, porque o povo judeu rejeitou a face de Deus, eles tinham medo de se deparar com Deus. Então, Deus criou um simbolismo, e ali realmente havia a presença de Deus. A Bíblia fala assim: no meio dos querubins havia a glória de Deus, os querubins ficavam em cima da arca, né? Então, qual é a importância disso tudo? No tabernáculo de Moisés, existiam várias estruturas, né? Tinha o átrio, o pátio interno e o santo dos santos. 3 lugares diferentes. No lugar de fora, entravam todos os homens que iriam sacrificar mais ao Senhor. No pátio interno, só os sacerdotes e os levitas. E o santo dos santos, só uma vez por ano, entravam os sacerdotes para ofertar diante da presença do Senhor. O que quer dizer isso? Só uma vez por ano que um homem realmente tinha acesso à presença de Deus, só os sacerdotes. Então, todos os homens, eles tinham que tentar oferecer sacrifício a Deus de maneira que eles não se tornassem mais culpados pela vida deles. Mas eles não tinham comunhão com Deus nem com a instituição. E no tabernáculo da Bíblia, isso tudo foi mudado. Por quê? O tabernáculo da Bíblia não tinha essa estrutura toda complexa como era o tabernáculo da Bíblia. Ele era simplesmente uma tenda, sabe? Era um plano, tipo a gente vê no circo, ou qualquer outro lugar desse, um plano, uma arca no meio, sabe? E todo mundo podia entrar ali como quisesse. Por que a arca estava no meio? Porque a presença do Senhor é o centro da igreja. Ele é o dono da igreja e ele se manifesta. E quando nós estamos aqui dentro da igreja, apesar da gente hoje estar aqui, todo mundo olhando para cá, o Senhor continua sendo o Senhor. É ele que deve ser adorado, reverenciado. Então, aquela configuração era clara de que todo mundo tinha que chegar no templo para adorar a Deus. E aí todas as cadeiras ficavam voltadas pelo templo, onde ficava a arca do Senhor. E não existia mais outros utensílios, sabe? Você não precisava mais ser sacerdote para estar perto da arca. Você não precisava mais de passar sacrificando um monte de animais. O tabernáculo daqui só teve um sacrifício que foi na inauguração dele. Isso daí apontando para Jesus Cristo, só se sacrificou uma vez e o seu sacrifício teve férias. Mas a gente tem que agradecer muito a Deus, porque ele tem essa misericórdia conosco. Apesar do povo ter rejeitado ele, como ele já falou, eu já falei com vocês, Deus deu uma segunda chance aqui para ele, sabe? Ele, durante 40 anos, se manifestou grandemente no povo. E você vê que a presença de Deus, ela está na questão de você se alegrava tanto de poder estar envolvendo com todos, porque ele disse depois que ele tinha saudade do tabernáculo da Deus. Onde todo mundo podia entrar e ter acesso à presença de Deus. Mas a gente tem que guardar hoje que todos nós, como cristãos, temos que entrar aqui nessa igreja, ou em qualquer lugar, ou até na nossa casa, porque a Bíblia fala que hoje nós somos o templo. Todos nós devemos entrar e ter acesso a Deus, ter comunhão com Deus. Então, ele não fala mais tanto dos simbolismos, mas ele fala mais de uma comunhão que cada cristão deve ter com o seu Deus. Não só mais os sacerdotes, os líderes, todos buscavam trazer Deus a todo mundo. E lá tinha mais de 4 mil músicos voltados só para adorar durante 24 horas a Deus. Sabe? Isso foi uma coisa assim, que rompeu muito também. Porque as pessoas tinham um conceito de que assim, a adoração a Deus estava muito longe, sabe? Mas não,
crença supersticiosa na arca em si, e não no Deus que habitava nela. Crendo nisso, o povo de Israel levava a arca para a guerra, como forma de garantir a vitória contra seus inimigos. Porém, em uma guerra contra os filisteus, além deles terem matado 30.000 homens, Deus permitiu que a arca fosse levada pelos filisteus. Contudo, mesmo a arca estando em cativeiro, os sinais da glória de Deus foram vistos. Ídolos foram humilhados e pragas afligiram o povo, como demonstração de que a glória de Deus não poderia ser tratada de qualquer forma, por mais que os filisteus não tivessem sido ensinados como deveriam tratá-la. Assustados, os filisteus mandam a arca de volta para Israel, por meio de uma carroça. Após a sua chegada, tentaram tratá-la da mesma forma com que os filisteus a trataram, não observando a lei do Senhor para corrigir isso. Deus precisou mandar sinais, dentre eles a morte de Uzá, após ter tocado na arca, tentando dar um jeitinho no que já estava condenado por Deus. Porém, em meio a todos esses erros, Deus ainda viu um homem segundo o seu coração, alguém ainda sedento pela sua presença e que não se conformava em descansar enquanto não visse Deus reinando no meio do seu povo, e queria da maneira certa trazer a arca da glória do Senhor.